Fala pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês tenham tido uma semana abençoadíssima, em nome de Jesus. Hoje vai ser uma palavra um pouco mais rápida, com um pouquinho do meu testemunho, mas eu espero que Deus fale através de mim para você, amém? Eu quero começar hoje falando do nosso tema. Que amor é esse? Vou falar com vocês através de Mateus 26, 31 e 32, tá bom? Então Jesus lhes disse: esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei diante de vocês para a Galileia. Jesus naquele momento vivendo algo tão desesperador se fosse para qualquer outro ser humano. Jesus vivendo um momento onde ele sabia que iria morrer, onde ele sabia que ele iria se entregar por todos nós. Que forte! E ele fala: ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Você acha que seria diferente se fosse nos dias de hoje? Você acha que Jesus faria algo diferente se fosse nos dias atuais? Se fosse com você, se você fosse um discípulo de Cristo, você acha que ele faria diferente? Que amor é esse? Que sensação é essa de ser amado por alguém que se entregou por mim, por você? Que sensação magnífica que a gente pode sentir hoje, de ser amado, de ser desejado, de ter um amor tão grande, de um Cristo que se entregou na cruz por mim e por você. Que amor é esse? Hoje eu vou começar com o primeiro ponto, que se chama esteja preparado. Em Mateus 24, 44 ao 45 vai dizer o seguinte: por isso, estejam também preparados, pois não sabem a hora quando o Filho do Homem virá. Quem é, pois, o servo fiel e sensato a quem o Senhor encarrega dos servos da sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Podemos estar vivendo momentos incríveis em nossas vidas, mas se Deus é o centro, se Deus é o centro da tua vida, se Deus é o centro do teu viver, se Deus é o centro do teu dia a dia, se Ele está no centro de tudo o que você faz, você está preparado para viver coisas inimagináveis. Você está preparado para receber a graça dele. Você está preparado para receber a unção prometida para os fiéis. Você está preparado? Se eu faço essa pergunta agora, você acha que você está preparado para que ele te use? Está preparado para que ele te use a sua voz, use a tua sabedoria para poder ir até outros povos, ir até outras pessoas, para poder propagar o amor dele através da sua vida? Você está preparado para isso? Lembre-se do jovem rico. Ele desistiu de seguir a Cristo por conta de toda a tua riqueza. Ai, Mídio, mas eu não posso ser rico, mano. Que isso? Será que eu não posso ter dinheiro? Claro que você pode ter dinheiro. Você pode ser rico, você pode ter muita grana. Mas se a grana que você tem está aqui na tua mão e você acha que ela é a influência da sua vida e não Cristo, você afastou o Cristo do centro da sua vida. Você afastou o Cristo do centro do querer dele para você. Dinheiro, bens materiais, tudo isso só são um reflexo daquilo que você pode viver em Cristo. Só são um reflexo daquilo que a gente está fazendo através de Cristo e se materializa na Terra. Quem somos nós para desejar algo tão comum? Ter uma casa, ter um carro, é bom, é bacana, nos leva a lugares, nos leva a diversas coisas que o homem espera. Mas se Deus não é o centro da tua vida, se Deus não é o centro do teu querer, do que adianta ter tudo isso na terra, sendo que o mais importante você não tem, que é a presença dele em ti? Gálatas 5, 24 e 26 vai dizer: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Já que vivemos no Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Deus não quer que você deseje ser igual a fulano.
Deus não quer que você deseje ter dinheiro como fulano. Deus não deseja que você tenha uma casa igual a de fulano. Deus deseja para você que você seja único diante dele. Deus deseja que você seja ilustre quando se trata de quem você é. Não espere ser igual a alguém. Não espere nem deseje focar numa pessoa e se parecer com ela. E sim, se pareça com Cristo. Se prepare para ser igual a Cristo. Esteja preparado. Ore, jejue. Faça por onde. Seja um homem puro, seja uma mulher pura, santa, que não procura na carne os seus desejos. Não procure você satisfazer aquilo que só Cristo pode satisfazer. Ande com integridade, ande com um coração puro. Olhe para as adversidades e veja que Cristo pode atravessá-las por você. E aí sim você vai estar preparado para poder viver aquilo que só Deus pode fazer através da sua vida. Amém? Ponto 2. Saiba o que está fazendo. Êxodo 32, versículo 1. Ao ver que Moisés demorava ao descer do monte, o povo juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, porque a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que aconteceu. O povo de Israel saiu do Egito, foi para o deserto. E Deus nunca deixou faltar nada para eles. Deus nunca deixou faltar nada. E mesmo assim, eles decidiram adorar outros deuses. Simplesmente porque Moisés subiu ao monte e estava 40 dias com Deus. Eles não tiveram paciência e nem sabiam o que estavam fazendo. Eles queriam simplesmente adorar outro Deus, pensando que aqueles deuses iriam dar alguma coisa para eles. Então fizeram uma festa, colocaram ouro, bronze, prata, montaram um bezerro e acharam que aquilo ali era o Deus deles. Entenda, muitas vezes nós vamos confundir o sagrado. Muitas vezes nós vamos confundir aquilo que Deus quer para nós, aquilo que Deus quer para você, aquilo que Deus quer para mim. Muitas vezes nós vamos confundir isso e achar que estamos fazendo certo. Então esse é um alerta. Saiba o que você está fazendo. Estude as escrituras. Busque sabedoria, para que quando vier o tempo ruim, você saiba o que fazer. Se você procurar entender que Deus é o Deus de milagre, o Deus de misericórdia e graça, você saberá o que fazer e como fazer. Busque intimidade, para que nos momentos difíceis Deus possa falar contigo e te colocar na hora certa, no lugar certo, com as pessoas certas. Êxodo 32, 7, 9 e 11 vai falar assim: então o Senhor disse a Moisés: desça, porque o seu povo, que você tirou do Egito, se corrompeu. O Senhor disse a Moisés: tenho visto que este povo é um povo obstinado. Deixe-me agora para que minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Moisés, porém, buscou o favor do Senhor, o seu Deus, e clamou: ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Moisés clamou pelo teu povo. Por mais que o povo estivesse fazendo errado, por mais que o povo estivesse lá adorando outros deuses, Moisés clamou pelo teu povo. Ele foi sábio. Ele sabia o que ele estava fazendo. Ele sabia que ao apelar a Deus pelo teu povo, pelo povo que Deus tirou do Egito, ele sabia que Deus iria reaver. Então saiba o que você está fazendo. Saiba que Deus tem muita coisa para fazer através de você. Se você é um professor, como professor. Se você é um arquiteto, como arquiteto. Se você é um advogado, como advogado. Se você é um engenheiro, como engenheiro. Se você é um médico, como médico. Não importa como, mas deixa Deus te usar através daquilo que você nasceu para ser. Já estava escrito. Deus já tinha escrito a tua história. Então deixa Ele te usar. Não importa a situação, não importa como. Ele sabe quem você é e como você pode ser usado por Ele para poder trazer graça em abundância para o povo ao qual está separado para te ouvir. Vamos para o terceiro ponto. Sua felicidade está em Cristo. João 15, 9 ao 13. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai e permaneço no amor dele.
Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. A alegria do Senhor na sua vida. Então a sua vida se torna completa através da alegria dele em ti. O meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos teus amigos. Entenda que a alegria do Senhor é a nossa força. Nós só podemos ser alegres de verdade se nós temos Cristo fincados em nós como o nosso único e suficiente Salvador. Veio à terra como homem, como carne e osso, para nos mostrar que a santidade é sim algo que se pode alcançar. Nós precisamos da alegria dele em nós para que nós sejamos completos. Lembra que eu falei agora da palavra? Tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. E que a alegria dele contagie tudo em nós, para que possamos contagiar aos outros, mas com a alegria de Cristo e não a nossa. E para finalizar o terceiro ponto, entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Entenda que Deus deixou o passo a passo para que a gente possa ser alegre, para que a gente possa seguir o caminho dele corretamente. Essa palavra ela é viva e eficaz, ela se renova todos os dias. Então que você possa encontrar aqui aquilo que você está buscando na sua vida terrena. Mas que aqui você possa encontrar a sua verdadeira vida, que é a vida eterna através de Cristo. Porque ele morreu por mim, por você, para nos dar alegria, para nos dar amor e para nos ensinar que só através dele nós podemos viver dignamente, nós podemos viver alegremente. Após esses 3 pontos, eu quero contar um pouquinho do meu testemunho e eu espero poder ser breve, mas que Deus possa tocar a sua vida através desse testemunho, amém? Tem uma música da banda Alva, alguns vão conhecer, outros não, me fala assim: eu que outrora fui escravo, mas fui achado pelo teu perdão. Eu que outrora fui cativo, mas encontrei na tua cruz a redenção. Eu achei que tinha tudo a ver com a minha história, tudo a ver com o meu testemunho de vida. Alguns sabem, outros não, mas ao 3º mês de gestação da minha mãe tomou remédio para me abortar. E logo em seguida ela fez uma oração pedindo a Deus: Senhor, se for para essa criança nascer, o remédio não vai fazer efeito e ele é seu. Eu entrego ele para ti, ele vai ser inteiramente seu. Bom, eu tô aqui, então não aconteceu nada, mas eu sou fruto de um milagre. Eu sou fruto dos sonhos de Deus. Sou fruto dos sonhos de 2 pessoas que queriam ter um filho, mas numa certa dúvida minha mãe tentou me abortar. E se for olhar a quantidade de remédio que minha mãe tomou na época, era pra eu ter muitas sequelas. E eu não tive nenhuma, a não ser fazer birra com ela no ventre. Eu sentei no ventre da minha mãe, do momento em que ela tomou os remédios até o nascimento. Ela teve eclâmpsia, na hora de nascer o cordão umbilical ficou cravado no pescoço e eu meio que nasci morto. Então, queridos, eu queria te dizer que não era para eu estar aqui hoje. Eu sou literalmente um fruto do milagre de Deus na vida da minha mãe, na vida da minha família. Não era para eu estar aqui hoje. E mesmo assim, Deus fez um milagre. E eu posso estar aqui hoje contando isso para vocês. E então minha mãe entregou a vida dela para Cristo e entregou a minha vida para Cristo. Que se eu fosse contar para vocês seria mais de 1 hora de vídeo, mas eu quero encurtar o máximo possível. O que eu quero dizer para vocês é que quando nossa mãe, nossos pais, eles tomam a atitude de nos entregar para Cristo, a nossa vida é diferente. E aos 7 anos de idade, eu falei pela primeira vez em línguas e a gente sempre orava antes de ir para a escola. Minha mãe sentava numa mesinha, eu colocava as músicas e a gente começava a orar para poder ir para a escola. E nesse dia eu comecei a falar em línguas. E eu não lembro tantas coisas da minha infância, mas desse momento eu lembro como se eu tivesse visto um anjo, um homem grande, assim, alto, brilhoso, e ele tocava minha língua. E quando ele tocava minha língua, eu começava a falar, comecei a falar, e falando em línguas, e minha mãe começou a chorar. Eu não entendia, porque eu não tinha idade para entender. Mas desde então,
Minha vida foi separada para Cristo. Minha vida sempre foi dentro da igreja. Minha vida sempre foi me entregar para Cristo. Aos 12 anos eu tive uma experiência, 12 ou 11 anos mais ou menos, eu tive uma experiência de estar numa igreja lá em Alexandria com meus primos, e tinha uma profeta nesse dia, ela estava falando bastante coisa para todo mundo, e eu tinha muita vergonha, eu não queria que ninguém falasse nada de mim. E então essa mulher, quando estava todo mundo orando, ela chegou até mim, tocou no meu ombro, eu escondidinho ali, ela ainda me achou, e falou para mim: você será um pastor, você será um pregador, você pregará para multidões, você ajudará pessoas a voltar para o reino de Deus. Eu não acreditava naquilo naquele momento. Eu só queria ser um menino que queria jogar bola. Não queria nada além disso. Eu queria pregar, eu não queria estar em púlpito, eu não queria nada disso. Eu queria servir a Deus e jogar. Era a única coisa que eu queria. Mas Deus já tinha uma promessa na minha vida. Aos 13 anos eu decidi me afastar. Me afastei da igreja, não estava indo mais aos cultos. Conheci alguns amigos que me afastaram da presença dele, que me afastaram do desejo de adorar a ele. Comecei a usar drogas. Não me alegro disso. Mas é meu testemunho. Se eu vivi aquilo foi para ajudar várias pessoas. Depois de ter vivido, eu ajudei muitas pessoas a saírem das drogas, a ter uma vida plena, a ter uma vida com Deus. Tudo o que eu vivi, todo o meu testemunho foi para poder glorificar a Deus. Hoje eu glorifico a Deus por tudo que eu vivi, por todas as experiências que eu tive. E com 13 anos, usando drogas, bebendo, escondido, claro, minha mãe não sabia, minha família não sabia. Eu falava que ia pra festa de amigo, chegava lá, era só bebida, era droga, então fazia muita coisa errada. Brigava muito. Meu prazer era brigar com os outros para poder proteger meus amigos, e isso foi acabando comigo. Até que aos 15 anos, minha mãe teve câncer nessa época, e eu pedi para Deus uma chance de voltar para Ele. E eu lembro de uma experiência que eu tive onde um demônio me visitou em sonho, e eu acordei de madrugada com ele pairando em cima de mim. E isso mexe muito comigo, porque eu lembro que naquela época eu não estava firme. Mas ainda assim eu tinha experiências, ainda assim eu tinha a visão aberta. E eu via aquele demônio em cima de mim, eu não conseguia falar, não conseguia orar, não conseguia repreender, minha voz travada. E ele virou pra mim e falou assim: primeiro eu vou pegar a sua família, depois eu venho e pego você. Então naquele dia ele saiu, e daquele dia em diante eu decidi entregar a minha vida completamente para Cristo. Daquele dia em diante eu decidi entregar a minha vida para Cristo e não sair da presença dele. E viver inteiramente para Ele. Daquele dia em diante eu decidi fazer com que todos os meus dias fossem totalmente para Ele. Não foi fácil, não é fácil, até hoje não é fácil. Eu fiz uma decisão de entregar totalmente minha vida para Ele. Então fiz propósito, parei de ir para festa, parei de beber, saí das drogas, parei de fazer muita coisa da qual eu fazia de errado. Fiz um propósito com Deus de não me relacionar com ninguém. E cara, isso mudou minha vida, mudou minha história. Mudou quem eu sou hoje, mudou quem eu poderia ser e quem eu poderia me tornar. Emílio, o que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer para você é que o improvável se tornou provável. Eu sou salvo pela graça dele, através da vida de outras pessoas que conseguiram trazer a vida de Cristo para mim. Eu digo isso porque existiram pessoas que puderam me ensinar sobre Cristo, que puderam me ensinar sobre como é viver para Deus. Eu quero dizer para você que muitas vezes as coisas de Deus parecem loucas, mas na verdade a gente é que é louco por não conseguir fazer a vontade dele. A gente é que é louco de não entender que precisamos diariamente da presença dele em nós. Eu sou um meio para que a palavra dele se propague pelo mundo, que o amor dele resplandeça através de mim para outras pessoas. Eu sou o servo dele, eu sou o filho amado, eu sou o co-herdeiro da graça, assim como você também. Eu não sei o que você passou, eu não sei qual é a tua história, mas eu sei que existe um Deus que faz o impossível se tornar possível. Eu sei que existe um Deus que faz com que milagres aconteçam todos os dias. E eu sei que existe um Deus que pode usar a tua vida, mesmo você pensando que não é útil para Ele.
como eu disse, era improvável que eu estivesse aqui hoje. Queridos, era improvável que eu estivesse aqui hoje, mas Deus tornou provável. Não era nem para eu ter nascido, mas Deus tornou possível. E eu estou aqui hoje para contar a história para você. Uma história onde poderia tudo ter se tornado nada, mas Deus fez através da vida da minha mãe, através da minha vida, através da vida da minha família, para que eu pudesse estar aqui hoje contando essa história para vocês. Que possamos viver dias melhores através de Cristo, através da palavra dele. Que nós possamos ser luz para um mundo onde só há trevas. O mundo jaz do maligno, mas depende de mim e de você se nós vamos acender a luz de Cristo nessa humanidade. Eu conto com você para propagar pelo mundo a palavra de Deus. Amém? Que sua semana seja abençoada, que sua semana seja cheia da graça de Cristo. E que nós possamos entender que o amor dele transcende por toda a eternidade. Que nós possamos entender que amor é esse